Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, queridos irmãos cósmicos. Mais uma vez estamos aqui trazendo sempre alguma informação da espiritualidade, algum ensinamento que os mentores possam nos trazer, nos dar, né? Nos angariar com essas bênçãos de Deus que são, né, as informações, né? O estudo que vem do mundo espiritual. Nós vamos falar hoje, agradecendo a todos vocês, eu sempre peço que vocês coloquem, né, peçam aos amigos, mostrem o nosso canal, deem like, né, no nosso canal para ajudar a gente aqui, né, com os nossos trabalhos, tá bom? Nós vamos falar de excesso na atuação sexual, excesso na atuação sexual, tá? É um ensinamento de André Luiz e do mentor dele no mundo espiritual, Alexandre, né, que tem muita coisa boa aqui para a gente ver. Então o excesso na atuação sexual. Eles começam a observar os participantes. Eles estão num local, né? O Alexandre, que é o mentor do André Luiz, o doutor André Luiz, né? Ele levou o André Luiz para olhar, né? Para olhar lá um local que tinha, né, médiuns que estavam trabalhando ali e de uma certa forma outros lugares onde tinha excessos sexuais. Então, ele olhou e eles começaram a observar os participantes, né? E ele viu, primeiro foi um rapaz com um lápis na mão, né? Ele estava tentando ser um médium, olha, de psicografia. Ele estava numa reunião mediúnica, tentando ser um médium de psicografia, aguardando algum espírito vir para escrever alguma coisa, né? Então eles notaram que os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações desse rapaz. A epífise semelhava-se à reduzida semente. A epífise é a pineal, tá, pessoal? É a glândula. As glândulas geradoras do aparelho genital, as glândulas lá de baixo do aparelho genital, emitiam fraquíssima luminosidade, abafada por corpúsculos negros que tinham espantosa mobilidade. Quer dizer, a glândula dele, né, do corpo básico lá dele, estava com milhares, né? Com milhares de fragmentos, né? De corpúsculos negros que ficavam tirintando para lá e para cá. Olha que situação, olha que visão horrível, né, pessoal? Que André Luiz viu. Eles estavam com espantosa mobilidade, esses corpúsculos aí. Começavam as movimentações sobre a bexiga e vibravam ao longo de todo o cordão do que faz o esperma do homem, né? Do saco escrotal. Então aquilo ali estava com movimentações, né? Fazia essas movimentações nesses locais, da bexiga e na próstata, tá bom? No saco também escrotal. Formando colônias compactas nas vesículas, na próstata, nas massas uretrais, e invadiam e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Então, olha só, essas larvas aí, que a gente está falando aqui, elas estavam agindo na bexiga, na próstata, na bexiga, né? E nas células, nos canais uretrais do rapaz, e nas células sexuais, e estava aniquilando elas. Estava aniquilando. Vocês vejam, né? Um rapaz fez um comentário que não tem vindo muito, pois ele está sem entusiasmo algum, por não conseguir escrever nada. Vocês vejam, ele estava tentando ser um médium ali, né? De psicografia, porque nas sessões da Casa Espírita, pessoal, muitos espíritos estão ali trazidos pelos mentores para assistir o que está acontecendo, para poder aprender. E esse rapaz, ele é vamos dizer assim, um médium, né? Um futuro médium de psicografia. Estava ali na mesa, aquela coisa tal. Mas com os olhos da espiritualidade, o mentor Alexandre mostrou para André Luiz o que estava acontecendo com ele, né? As células sexuais dele estavam sem movimento algum, estavam sendo comidas por esses vibriões, por essas larvas. Olha que coisa mais horrível, não é? Então vocês vejam que como é que o chakra básico, né, com pessoas que estão nesse nível de influência, de excessos sexuais, como acontece, né? As pessoas perdem horas a fio vendo, né, filmes pornográficos, né, vendo revistas pornográficas, aquela coisa toda, param nas bancas de jornais vendo aquelas mulheres nuas, né?
nas bancas de jornais. Então vocês vejam o que isso acarreta no ser humano, no homem, né? E na mulher também. Eu já expliquei isso, que isso é muito perigoso, né? Já foi falado isso aqui inúmeras vezes para vocês, né? Alertando, né? Não? Então a gente vai continuar aqui com o excesso, né? Esse excesso na atuação sexual. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam os embriões delicados da vida orgânica. Ou seja, a pessoa tem os embriões delicados, né, da vida orgânica, que nesse caso aí são os espermatozoides, no caso aqui, desse caso que a André Luiz está relatando e nos instruindo, né, essas instruções aqui. Então eles eram umas feras vigorosas, vocês vejam aqui o que ele diz, né? Ele significava aquele acervo de pequeninos seres escuros. Ele perguntou para o mentor, o que significa esse acervo aí de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na busca da destruição, ou seja, destruindo o chakra básico da pessoa, do rapaz nesse caso aqui, destruindo, simplesmente isso, e a pessoa não se dá conta quando acorda sem vigor, sem vontade para nada, né? Ficou vendo filme pornográfico, usou do excesso da vida sexual, gastou as energias do chakra básico, né? Gastou as energias do sacral sexual, que é abaixo da bexiga, que é na bexiga de certo, o chakra da pessoa, os dois últimos chakras, o vermelho que é o básico, o laranja que é o sacral, né? Então gasta aquelas energias, né? Puxa as energias ainda para acabar de completar. Puxa as energias do esplênico, né? Puxa aquelas energias do chakra esplênico, que ficam os três, né, debilitados, desequilibrados, né, fazendo com que a pessoa fique com a vida orgânica completamente caída, né, sem ânimo para coisa alguma, que é isso que acontece, que esses seres minúsculos aqui, são eles que ficam atuando, né, na vida orgânica, porque eles estão ainda em processo de larva astral, de vibrião psíquico, né, de colônias de bacilos, que são verdadeiros bacilos, esses seres aqui, né? E eles são desconhecidos, de natureza psíquica desconhecida. Nós vamos ver mais um pouquinho adiante agora aqui o que acontece, tá bom? Então, André Luiz perguntou, né? O que significa isso, né? O que significa? Aí vamos lembrar que não estamos apenas falando de excessos cometidos fisicamente. Nossa mente cria os excessos, não necessariamente temos que fazê-lo para vivermos as consequências dos excessos. Então, André Luiz aqui nos instrui que isso aí não são excessos só os cometidos fisicamente, são os excessos, né, mais até os criados pelo campo mental inferior, como eu sempre falo, cuidado com o campo mental inferior, que está sendo minha última preocupação que eu tenho tido com vocês, é do campo mental inferior da pessoa, a criação, não é? Aí o físico já passa a ser a última consequência, né? De você ficar horas a fio vendo filme pornográfico, às vezes a madrugada toda, e depois você não tem ânimo nem para tomar um café, né? Por quê? Porque os vibriões e esses vacilos que são essas larvas astrais, elas simplesmente corroem as energias, né? O campo bioenergético desses três chakras, do básico, do sacral, e ainda puxa a energia ainda do esplênico, que o esplênico vai passar automaticamente energias para compensar esses dois chakras que ficam desequilibrados, descompensados, e ele vai acabar ficando também, porque você vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo. Então, o que acontece é isso. Então, o que André Luiz nos instrui aqui, não é só fisicamente, não é necessariamente só físico, né? Os excessos são criados pelo plano mental inferior. Esse que é o problema. Entenderam, pessoal? Então, esses bacilos psíquicos, né? Esses bacilos psíquicos são bacilos, larvas, né, de natureza psíquica, das torturas sexuais. E tem gente que ainda se alimenta, né? Vou dizer assim. Se alimenta de filmes pornográficos onde há uma espécie de estupro, né? Sexo com menores de idade, sexo com crianças, né? Dá aquela vontade, né,
dá muito ânimo naquela pessoa ver essas coisas, se alimenta. É um verdadeiro vampiro sexual essa pessoa, que vive assim. Agora é reencarnado e depois vai acontecer o quê? Quando se for, que for para o plano espiritual, né, essa pessoa, ela vai ser um vampiro. Ela vai ser um vampiro sexual. Não tem outra, ela vai ser um vampiro. Porque ela se alimenta, né, da sexualidade de outras pessoas. Né? Não tem como, ela não se alimenta da sexualidade dela, que é uma coisa natural. Não, ela se alimenta de sexualidade dos outros, de outras pessoas. Vocês estão compreendendo, então? A natureza psíquica das torturas sexuais, completamente desconhecidas na microbiologia mais avançada dos encarnados aqui na Terra. São seres, esses bacilos, larvas, esses vibriões psíquicos, essas entidades aqui criadas pela mente humana, elas são microscópicos, né? Elas são microscópicos até no campo astral, até no campo espiritual elas são, né? É porque André Luiz, como espírito, e estava ali com o mentor dele, Alexandre, vendo aquilo, né? Estava observando aquilo tudo para estudar, não é? E fazer os livros dele, né? Psicografar para Chico Xavier. Vocês então vejam o que André Luiz aqui nos instrui, né? Que essas larvas, esses vacilos de natureza psíquica, das torturas sexuais, são desconhecidos ainda da microbiologia da Terra. Né? Não tem ainda na microbiologia da Terra. Vocês estão compreendendo? Eles são criados pela própria mente em desalinho. Olha o que diz André Luiz. Multiplicam-se indefinidamente à medida que o indivíduo se enreda em pensamentos tormentosos. Desculpe, pessoal. À medida que o ser humano ele vai se enredando cada vez mais em pensamentos tortuosos, né, vai criando essas larvas, esses vacilos, por causa do seu pensamento, que está em desalinho. Tá? Essa atuação sexual são produzidos também pela sede dos prazeres inferiores. Tá bom? E tem também aqui o seguinte, né? Todo indivíduo é fruto de um genótipo que também tem parte potencial herdado geneticamente, tá? Muitas vezes também a pessoa assim, porque herda geneticamente no DNA. Tá bom, pessoal? Então, esses excessos que dá sede de prazer são cultivados pelo descontrole das emoções, através de experiências sexuais variadas, como também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam, visitando com frequência a maneira dos vampiros. É isso que eu estou acabando de falar aqui. A pessoa, quando se for, ela vai virar um vampiro sexual. Desses aí que eu ando tirando do povo aí. Não tem como, né, pessoal? Porque não tem como. O corpo perispiritual recebe toda a influência do seu desequilíbrio sexual. Olha só, o nosso perispírito, ele recebe cargas de desequilíbrio devido à nossa mente, que produz essas coisas. O descontrole, tá, dessas mentes, com experiências sexuais variadas. Olha só. Quanto mais a experiência sexual ela for variada, mais cria, né, atrai entidades, né, a maneira dos vampiros, entidades grosseiras, que se afinam com aquilo ali. Porque tudo é afinidade, né, pessoal? Tudo é afinidade. Então se afinam de uma certa forma, né, que fazem com que a pessoa depois vire, né, presa fácil desses vampiros sexuais, conforme eu ando retirando das pessoas aí. Então, aqui, então ele explica como se processa. A mente viciada expele a matéria mental inferior. A mente viciada, ela começa a expelir matéria mental inferior. Excelente meio de cultura para o desenvolvimento das larvas psíquicas patogênicas. Os bacilos assumem o comportamento predatório típico de verdadeiros parasitas, nutrindo-se às custas das matrizes energéticas das pessoas. É aquilo que eu estava falando dos chakras agora.
Os bacilos, eles assumem um comportamento de predador, né? Típico de verdadeiros parasitas, se agarram nos chakras. E para tirar? É uma dificuldade, pessoal. É uma dificuldade para tirar. Por quê? Porque a mente fica produzindo matéria mental inferior. Tá? Então fica se nutrindo às custas das matrizes dos chakras da gente, né? Do campo bioenergético. Vocês estão compreendendo? Ficam se nutrindo ali. Como verdadeiros parasitas. Eles são parasitas do mundo astral, né? São parasitas do mundo astral que se afinizam, né, com esse setor aí do sexo, dos excessos dos sexos, do sexo, das viciações, né, das variações sexuais. Olha só, não vou fazer sexo só dessa forma não, vamos fazer de outra forma, né? E acontece essa coisa terrível, não é? Progressivamente, continuando aqui a orientação de André Luiz, progressivamente eles corroem a tênue textura eletromagnética do corpo espiritual, até desarticularem por completo os centros vitais. Quando já está em situação assim, vamos dizer, o chakra que é para estar normal, ele está com mais ou menos 80, 85, 70, de 60 em diante, ele já está entrando em centro de colapso bioenergético. Entendeu? Porque os parasitas, eles se nutrem tanto ali, sugam tanto, tá? As matrizes energéticas das pessoas, né? Que eles corroem, como diz André Luiz aqui, eles corroem a matriz, a tênue textura eletromagnética daquele campo ali nosso, bioenergético. Então são tênues filetes que nós temos no campo bioenergético para ter ligação um chakra com o outro. E essas entidades, eles corroem, eles comem tudo. Não tem como, eles comem tudo. Por quê? Porque estão se nutrindo, se alimentando cada vez mais as pessoas que vivem nesse mundo vendo filme pornográfico ou alimentando, né, ideias de sexo com crianças, sexo com jovens, sexo mesmo com mulheres ou homens, né? Sexo de todas as variações. Vocês estão compreendendo? Então, até desarticular por completo o centro vital. Como eu tenho pego aí, né? Estou tratando de pessoas aí com os centros vitais completamente desarticulados já, né? Já é um perigo, já com a base ali, já chegando, se chegar em 100% já era, né? Entra num colapso total e vai perder completamente a vitalidade naquele centro de força e já não é mais aquela pessoa, pode até morrer. Vocês estão entendendo? Então, por fim, a ação predatória no perispírito termina por repercutir mais tarde na zona orgânica, sob a forma de enfermidades degenerativas, dolorosas e de difícil diagnóstico para a medicina clássica. Tem uns que são de difícil diagnóstico, né, pessoal? E outros viram aí um câncer na próstata, um câncer no útero, né? E virar um câncer nos ovários, vira um câncer na bexiga, na base da coluna, porque vai afetar, vou explicar aí para vocês, como afeta o centro básico, né? Vai afetar a base da coluna, né? Vai afetar ali também e vai dar nervo ciático, problema de nervo ciático, né? De osteoporose, vai dar uma série de coisas de enfermidades que, falando assim, a gente não acha que vai dar naquele local, mas vai repercutir em outros, né? Como na vesícula, vai repercutir no pâncreas, no baço, né? No intestino grosso, delgado, mais no grosso, né? Mais no reto, né? Pode dar câncer, né? Pode dar umas inflamações, pode dar uma série de enfermidades, né? Que vai afetar todo o campo orgânico da pessoa, dando esses tipos de doença. Câncer de próstata que mata até em 3 meses, quando ele surge, né? Alguns certos tipos de câncer, né? Uns não dá tempo nem da pessoa se tratar, de curar, não dá tempo nem de correr para o médico. Quando vai ver, já está, né? Aí, já nesse estado de coisas que não tem nem mais como a pessoa se curar. Vocês estão compreendendo? Então, vocês vejam o que é, né? Todo excesso é errado, né, pessoal? Todo excesso. Não adianta só excesso daqui ou excesso dali. Eu estou falando mais do excesso agora aqui do sexual, porque esse excesso sexual,
ele é terrivelmente, ele é terrível na questão de surgirem doenças gravíssimas que podem afetar todo o organismo físico de uma forma geral bem rápido, não é? E eu estou mostrando a vocês essas orientações de André Luiz na questão que André Luiz nos fala sobre isso aí, das feras astrais, né? Dos bacilos astrais, que nós temos também falado, porque existem sim, não adianta, um dia desse eu estava falando com uma moça, a moça até falando aqui, né, nos comentários, foi uns tempos atrás, uns meses atrás, e ela falando disso, aí teve uma que falou assim, não liga para isso não existe não, ela entrou ainda no comentário para instigar a outra a não fazer tratamento, instigar a outra a não fazer oração, instigar a outra a não acreditar que a outra estava com problemas sérios de larvas astrais, de vibriões psíquicos, né? Leões, aspes, vários vibriões aí, bacilos, né? Ela estava com vários tipos de problema que não era nem sexual dela, era um problema por questões emocionais e de briga na casa, que tinham criado esses emocionais terríveis para ela. Mas ela estava até preocupada, porque ela sabia do problema que estava acontecendo na casa dela, psíquico, emocional, que já estava no bioenergético dela. E a outra dizendo, não liga para isso não, isso tudo é mentira, isso não existe, siga seu caminho e você não está com nada não. Quer dizer, ainda entrou aqui, né, para instigar a outra, ela em vez de procurar um canal que fale a língua dela, né, que é assim, que eu já pedi, se o assunto aqui não é do interesse do seu estudo, procure outro canal, não, que nós aqui estamos estudando, né? O que eu sempre falo, qual é o objetivo do nosso canal, né? Procurar ver, ensinar, orientar o que não é visto com o olho físico, né? Com as coisas que existem no plano astral, no plano espiritual, e que todos nós um dia, quando estamos do lado de lá, estamos em espírito, vivendo de energia, nós vamos viver, né? E quem for para lá com esses vibriões, com esses bacilos, com essas larvas astrais, tudo isso aqui que a gente está falando, vai continuar vivendo com aquilo. Não tem como, vai continuar vivendo com aquilo. Não é não? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muita paz, muita saúde. Eu espero que tenham gostado do assunto, que é um assunto complexo. Eu falei mais também nessa questão dos excessos sexuais, devido aos problemas que hoje em dia tudo foi mudando devido à internet, as pessoas têm mais acesso a esses tipos de canais, né? Canais adultos aí, que dá mais, abre mais, né? A oportunidade das pessoas ficarem vendo, e muitas vezes as pessoas não sabem do perigo que estão correndo, né? Que eu já falei sobre isso, né? Um vibrião daquele que está ajudando aquele pessoal ali naquele estúdio, aquele filme sendo produzido, todas aquelas pessoas estão com chip. Todas aquelas pessoas estão chipadas, todas elas. Tanto aquelas pessoas que estão fazendo sexo ali no vídeo, como todos os que estão produzindo vídeo, iluminador, câmera, todos eles. E eu já falei que essas entidades, elas pulam, literalmente, elas vêm na linha, elas vêm na linha do raciocínio, do pensamento daquele criador que está ali olhando o vídeo e criando aquelas cenas para si também. Vocês estão compreendendo? Então é muito perigoso, tá? Eu abro aqui, quem quiser continuar vendo que veja, né? Porque aqui a gente só está instruindo, orientando, que não é bom, né? É uma questão assim, você pode até ver de vez em quando, mas não em excesso, porque nós estamos aqui no vídeo falando em excesso, né, de atuação sexual, orientação do mentor André Luiz, né, dos mentores do plano espiritual, que é necessário, né, uma vigilância nessa questão. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos. Tenham gostado, eu espero que tenham gostado desse vídeo e que a paz de Jesus esteja sempre com você e dos mentores. Vamos pedir a eles a proteção e o amparo sempre para nós todos, ok? Namastê, pessoal. Fiquem com Deus.